Bom, essa é a primeira vez que eu tô gravando uma corrida de kart. E como dá pra ver, a gravação ficou aquela beleza, né? Ficou apontada pro volante, o que é uma coisa muito estranha. Mas o que acontece é que em dado um determinado momento, na parte de qualificações ali, eu acabei batendo a mão na câmera, o que deixou ela apontada para baixo e eu não reparei. Mas então para que mostrar isso, se não dá pra ver nada? Na realidade é que dá pra ver alguma coisa assim, de algumas partes da gravação que eu consegui apontar pra cima. O que acontece é que algumas situações ali meio inusitadas aconteceram, dá pra ver relativamente ali, ter uma noção de como foi a situação. Bom, direto ao ponto então, sair dos boxes para ir para o período que eles chamam de treino, que é basicamente uma qualificação. São 5 minutos que a gente vai poder ter na pista para andar, conhecer o percurso e conseguir fazer a volta mais limpa possível e o melhor tempo de volta. Mas então a coisa não demorou muito para desandar, eu vi essa pessoa andando devagar e ela deu uma freada aí e acabou que o kart estava frio, então na hora que eu freiei eu automaticamente fui jogado para as barragens ali, né, para os pneus. E aí obviamente já começamos muito bem aqui, indo de mal a pior. Bom, me recuperei do incidente de menos de uma volta pós-boxes, né? E eu tava pegando o ritmo, então eu tava começando a pegar o ritmo nas qualificatórias nesse período de treino ali de 5 minutos. E aí praticamente isso me acontece, tem uma pessoa bem devagar, eu fui ultrapassar junto com o cara ali, ela se assustou com um cara que tava passando lá do outro lado, e aí jogou o carro em cima de mim e me espremeu nos pneus. Foi uma coisa assim bem desconfortável, foi uma pancada bem desconfortável, bem estranha, porque bateu a costela no banco e foi uma coisa bem ruim, né? Beleza, agora então é só fazer uma volta limpa, o mais limpo que conseguir. Enfim, ultrapassando quem tiver mais lento, né? Como eu tô fazendo aqui, tentando ultrapassar os pilotos que estão indo bem devagar, que estão sendo bem precavidos, ou os pilotos que já estão parados aí, que bateram ao longo da pista, né? E tentando ultrapassar aqueles que estão me prendendo para tentar fazer a volta o mais limpa possível. E aí entrar nessa retona, que é uma maravilha, essa reta é maravilhosa. Dá pra pegar uma velocidade legal. Até que acontece isso aí. Eu nem sei como eu tive essa reação de conseguir desviar disso. Mas foi uma situação que aconteceu ali que eu não sei como não virou um desastre, né? Music licensing reimagined. Bom, e chegando aí ao final do período ali de qualificação, né? Tinha uma coisa que estava me incomodando praticamente nesses 5 minutos inteiros de qualificação. E sim, durante todos esses 5 minutos de treino ali, né, qualificatórios, enfim, do jeito que quiser chamar, tava solto o meu assento e eu tava indo pra frente e pra trás conforme eu pisava no freio e no acelerador. Então eu ia pra frente conforme eu freava, né, e aí desacelerava, eu era jogado pra frente, que era bem desconfortável. Fazia o kart praticamente ficar muito difícil de ser controlado. Mesmo o kart sendo muito bom, esse kart estava assim, muito redondinho, eu diria. Tava bem complicado de controlar ele, porque na hora de fazer uma curva, enfim, pisava no freio e ia pra frente e pra trás ao mesmo tempo. E aí, enfim, eu fui trocar de kart e foi aonde eu fiz a cagada de arrumar meu capacete e bater na câmera. Montado o grid de largada, então a gente começa aqui de fato a corrida. Aqui eu vou dar uma leve pulada, porque por mais que seja o começo da corrida, seria muito interessante algumas voltas ali. Não vai dar pra ver muita coisa, dado que tá sendo praticamente uma corrida só olhando o volante. E aí eu volto ali com as partes mais interessantes da corrida, né? Situações que aconteceram mais pro meio da corrida e que não vai dar pra acompanhar na íntegra, mas vai dar pra ver alguma coisa. Bom, trazendo um pouco ali de contexto do que rolou, nessa corrida tinham algumas pessoas que tinham muito mais experiência, até o pessoal que estava comigo estava brincando que eram os pro players do kart. E como essas pessoas já tinham muito mais experiência, elas vieram com pesos, por exemplo, para conseguir aumentar a aderência do kart, o que melhorava um pouco ali nessa pista, porque tem muitas curvas. Então era outro nível
Não era o nível que a gente estava competindo, honestamente, ninguém ali é nesse nível. E o que vai acontecer é que uma dessas pessoas vai acabar de me passar, que é justamente esse cara de macacão verde. E aí o que eu decidi fazer, para conseguir pegar um pouco de experiência ali, para entender como é que ele fazia, era justamente correr e seguir ele, né? Tentar acompanhar o máximo que desse. E aí com as minhas incríveis habilidades, não deu para acompanhar quase nada. E aí eu já tô ferrado, tô de frente para todo mundo que tá vindo. E aí vem a cereja do bolo. Você pode estar se perguntando por que simplesmente eu não acelero e dou meia volta. Desligou, morreu, morreu. E de longe uma das coisas mais vergonhosas que já me aconteceu numa corrida de kart. Não só satisfeito em girar e ficar ao contrário na pista, o meu kart ainda por cima morreu. Né? Então foi uma situação bem inusitada, inclusive foi um dos motivos de eu querer usar essa gravação para mostrar esse belíssimo fracasso. E isso aqui não tá nem muito parecendo uma corrida, né? Afinal de contas, que nem eu falei, não tava gravando muito. Mas aqui aconteceu uma das disputas que eu achei mais interessante e que coincidentemente acabou que a câmera sem querer conseguiu pegar direitinho, ou na maior parte, né? Que foi contra esse cara que acabou de me passar e tá de preto ali na minha frente, né? O que aconteceu é que ele abriu ali uma certa vantagem na minha frente. E o que eu tava tentando fazer aqui era tentar fechar o máximo possível do espaço que tinha entre nós dois. Né? Nessas curvas aqui eu tentei o máximo possível colar nele. E ficar o mais próximo possível para não perder muito a distância que a gente tinha, principalmente na reta, né? E inesperadamente aconteceu isso aí. Ele girou sozinho. O que eu achei mais incrível é que ele não bateu e não travou nem eu, nem o cara de azul que estava ali na frente. Impressionantemente, deu para passar tranquilamente, porque ali, por mais que seja uma área aberta, enfim, girar no meio da curva é bem ruim. Nesse ponto da corrida eu já estava puramente pela diversão, já tinha perdido a noção de em que posição que eu estava, até porque já tinha virado uma bagunça. E estava só ultrapassando os pilotos que descem e quem eu conseguisse, antes de ter que ir para os boxes, obviamente, né? Porque já estava meio que no final da corrida. E então eu reparei nesse piloto de camiseta da Red Bull, que ele tem um costume meio peculiar de ultrapassar as curvas. Ele demora um pouco para fazer as curvas, né? Então o que acontece é que basicamente ele vara as curvas antes de fazer, ó, como vai acontecer agora. E eu tentei achar uma brecha nisso, né? Isso aconteceu umas 2 vezes ali atrás. Eu tentei achar uma brecha e nesse caso ele não conseguiu abrir muito, né? E como eu esperava, né, que ele fosse fazer isso na próxima curva, eu me preparei para tentar fazer a curva mais fechada possível. O que eu não esperava é que ele fosse voltar, que ele fosse literalmente abrir a curva o máximo que desse e depois voltar completamente para cima de mim. E acabou acontecendo essa colisão aí. E mesmo com essa colisão, eu tentei manter a calma ali, tentei fazer uma ultrapassagem o mais limpa possível, ultrapassando por dentro. Como eu falei, ele abria bastante as curvas, então ultrapassei uma área onde deveria ter feito uma curva mais fechada. E aí foi uma ultrapassagem bem suave, bem limpa, não aconteceu nada demais, até que enfim, né, porque tava uma loucura já. E aqui é só realmente se dirigindo aos boxes, dá pra ver ali no canto esquerdo a bandeira vermelha, que é para sinalizar justamente que a corrida já acabou. Então aqui o ideal seria dirigir de uma forma cautelosa, né, e não correr realmente, de fato, porque não tem mais posição, você não tá mais competindo, você só tá se dirigindo aos boxes. E não tem por que fazer ultrapassagens, enfim. Mas tem pessoas que aparentemente não prestam muita atenção no briefing ou não sei o que acontece, que mesmo assim tentam disputar posição nesse meio tempo, o que não faz muito sentido porque, enfim, não vai levar a nada. E aqui, bom, praticamente acaba essa confusão que foi essa corrida, né, essa bagunça, um monte de problemas. E aí você imagina que agora seja tudo tranquilo, né, os boxes. Aí, obviamente, bateram em mim na entrada dos boxes. É impressionante, isso eu fiquei realmente impressionado porque eu levei porrada do começo ao final dessa corrida. É uma coisa assim, de fato, que me deixou meio
irritado, porque foi muitas batidas, enfim, muitos giros e muitas coisas assim levemente estressantes. Mas no resto foi bem divertido, tirando essas pancadas.